Pai do Senhor, passando aqui bem rápido nessa tarde, estava aqui a meditar numa palavra para o culto logo mais à noite, a Viva Mulheres, e estou meditando na palavra e o Espírito Santo me chamou a atenção aqui no versículo que se encontra lá em João 4, João capítulo 4, versículo 20, que vai dizer assim: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vos adorais o que não sabeis, e nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e é agora, e em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. E eu estava aqui meditando nessa palavra, e João 4 vai falar de uma conversa com Jesus e uma samaritana, aonde aquela mulher se encontra no poço de Jacó, onde Jesus já estava ali sentado, cansado, em pleno meio-dia. Essa mulher, ela chega sedenta, vazia da sua alma, ela chega com sede. E quando ela vai ao poço com o seu cântaro buscar água, ela vai buscar uma água natural. Mas no momento que ela chega ali, ela encontra algo diferente. Alguém já estava à sua espera para transformar a sua vida, para transformar a sua história, para transformar o seu momento. E naquele momento que Jesus começa a evangelizar aquela samaritana, e ele começa a se pronunciar para ela, e ele começa a falar para ela sobre a verdadeira água da vida. E por um momento ela pergunta como ele poderia dar água a ela, se o poço era fundo. Ela não tinha noção de com quem ela estava conversando. Ela estava conversando com o verdadeiro, aquele que só pode preencher a verdadeira água da vida. E a Bíblia relata que quando eles começam a conversar, se começa uma conversa, e Jesus ele chega na sua necessidade. Quando ele pergunta pelo seu marido, ele diz: chama o teu marido. E ela diz: eu não tenho. E Jesus lhe disseste bem, porque é o que tu tens hoje ainda não é o teu. E a Bíblia vai relatar que ela diz assim: vejo que tu és profeta. Por que ela diz vejo que tu és profeta? Porque Jesus chegou a uma necessidade da sua alma, que precisava ser preenchida. Jesus ele veio com uma visão que ele entendia o que aquela mulher necessitava naquele momento. E quando ele chega com aquela necessidade que ela precisava naquele momento, a sua alma é impactada pela palavra. Ela é impactada pelo poder da palavra verdadeiramente. E quando nós começamos a entender, a observar o texto, a conversa se expande e continua conversando Jesus e a samaritana. E no versículo 20 ela começa a questionar ao mestre. É quando ela diz isso aqui. É quando ela diz na sua palavra: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém lugar onde se deve adorar? Porque os samaritanos, eles adoravam, eles eram idólatras, eles adoravam os outros deuses. E ela cresceu ouvindo falar que se adoravam num monte chamado Monte Gerizim. Era um monte onde Abraão e Jacó, eles ali levantaram altares naquelas proximidades. Ou seja, era um lugar de adoração. Eram pessoas pagãs que adoravam outros deuses. E por eles adorar outros deuses, quando Jesus vem com a verdadeira adoração, também há um outro impacto na sua alma. Ou seja, ela é impactada pela necessidade espiritual. Jesus chega com outra necessidade espiritual, que é a necessidade de ser um verdadeiro adorador. É por isso que João capítulo 8, 24 vai dizer que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, aquele que é espírito adora o espírito. Jesus estava ali ensinando aquela samaritana que a verdadeira adoração ela vinha de dentro para fora, ela vinha do espiritual. E nesse momento de conversa, Jesus estava ali ministrando a vida daquela mulher. Ele estava ministrando ela com a sua palavra, porque ele era a palavra. E no momento que ela estava sendo ministrada por ele, a sua alma já estava sendo transformada de dentro para fora. Porque o poder da palavra ela liberta, o poder da palavra ela renova, o poder da palavra ela salva. E nesse momento Jesus estava na conversa com a samaritana e aleluia. Ali ela estava tendo um encontro verdadeiro com ele, ali ela estava sendo liberta, ali ela estava sendo salva. Ali o Senhor já estava trabalhando na necessidade espiritual daquela mulher, porque ela precisava tomar da água verdadeira. Ela precisava ser alimentada da verdadeira presença. E a Bíblia relata que no versículo 28, que quando ela solta o seu cântaro e volta sem o seu cântaro, ali ela dispensa tudo aquilo que segurava a sua vida.
Ali, no momento, ela soltou o seu pecado, ela soltou as suas incredulidades. No momento que ela deixou o cântaro, ela deixou tudo aquilo que tinha o jugo sobre os seus ombros. Ela deixou todo o seu passado naquele momento aos pés do Senhor. E quando ela retorna, ela já volta para um novo tempo. Ela já volta uma mulher transformada, ela volta um novo tempo, porque ela tinha tido um encontro verdadeiro com Jesus no poço de Jacó. Ela tinha ido à fonte verdadeira buscar a água da vida. Ela tinha ido ao encontro verdadeiro para se preencher. Naquele momento que ela encontrou Jesus, ela foi cheia da presença, aleluia. Ela saiu salva, ela saiu liberta e ela saiu ainda e foi evangelizar para outros, porque a Bíblia diz que muitos samaritanos o ouviram e voltaram para ouvir Jesus. O que eu quero dizer para você nessa tarde, nesse momento de reflexão para você, mulher? Quantas vezes você está assim, como essa samaritana, em processos que precisam de libertação? Quantas de você está nesse momento que precisa de uma libertação profunda? Que precisa ter um encontro verdadeiro com Cristo? E quando nós encontramos o verdadeiro Cristo, quando nós encontramos o verdadeiro Senhor, quando nós temos quando nós temos esse encontro verdadeiro com Ele, nós voltamos diferente. E nessa tarde o Espírito Santo manda te perguntar: que cântaro você precisa largar na tua vida? É o cântaro do pecado? É essa vida de devassidão que você leva? É essa vida de escarnio que você leva? É essa vida de mentira? Essa vida de prostituição? Essa vida de drogas? Essa vida de lascívia, de idolatria? Aleluia! O Senhor me usa nessa tarde para te dizer: solta o cântaro que está sobre as tuas mãos. Sobra o cântaro que precisa ser largado das tuas mãos, porque o Senhor hoje, Ele marcou o dia de hoje e quer mudar a tua história. Porque a Bíblia vai dizer que Ele vai dizer a samaritana. Ele vai dizer: mas a hora vem e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Ei, Ele está procurando alguém que adore em espírito e em verdade. Quem sabe você é essa pessoa nessa tarde que Ele está te procurando. Mas para Ele te achar, você tem que deixar Ele entrar. E nessa tarde Ele bate na porta do teu coração, aleluia. Nessa tarde Ele bate na porta do teu coração, seja hoje à tarde o poço de Jacó. Seja hoje à tarde aquele meio-dia que ele estava cansado, mas mesmo assim ele sabia, porque a Bíblia vai dizer que foi necessário ele passar por Samaria. E mesmo nesse momento que ele passava por Samaria, foi necessário, porque ele sabia que ali havia uma alma que precisava ser preenchida, precisava de uma alma que precisava ser cheia. Então que nessa tarde eu deixo para a tua vida meditar. Que encontro você tem, venha ter com o Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Guarda essa palavra no teu coração, porque eu creio que o Senhor quer ter um encontro verdadeiro contigo. Deixa Deus entrar na porta do teu coração. Deixa Ele fazer morada. Larga hoje o teu cântaro, aquilo que te aprisiona ao mundo, porque Ele quer mudar a tua história, a tua vida, e Ele quer te fazer uma verdadeira adoradora na sua presença. Amém? É para você, mulher avivada, mulheres transformadas. Mulheres avivadas, impactada a alma. É esse que deixa o recado para a tua vida nessa tarde, em nome de Jesus.